O inverno está chegando e as temperaturas baixam um pouco. Isso acarreta problemas para quem tem dor crônica, seja bursite, artrite, artrose. Hoje a gente vai entender por que isso acontece. Esse é o nosso tema de hoje no Viva Saúde. O nosso convidado hoje é o ortopedista Laércio Damasceno. Muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Saúde. A dor crônica, então, ela atinge 34% das mulheres e 24% dos homens. Por que esse percentual é maior das mulheres? Então, na verdade, existe, praticamente não é assim, uma diferença tão significante em relação aos homens e às mulheres, mas mais por a parte hormonal, né? As mulheres, alguns grupos de doenças acontecem mais frequentemente, como artrite reumatoide, né? E o que acontece no inverno? No inverno acontece uma alteração na pressão, a gente chama pressão barométrica, né? Onde os tecidos sinoviais, eles sofrem alterações, né? E com essa pressão, e isso produz a rigidez articular, né? Produz neurites. E algumas doenças, como a artrite reumatoide, como a osteoartrite, as lombalgias, né? Elas surgem, elas pioram, e até os pós-operatórios, o tecido sinovial ele sofre com essa alteração na pressão, né? Que acontece no meio ambiente, e isso produz mais dores, né? Então, eu não diria que se essa proporção, não sei se de onde você pesquisou isso aí, se está mais frequente, porque hoje em dia, o que acontece? O alívio dessa dor está mais voltado para uma prática que a gente vê na cidade, uma cidade como João Pessoa, que tem bastante praias, né? Vê muitas mulheres praticando atividade física, e isso aí, talvez essa estatística tenha mudado, porque diminua porque o alívio da dor está relacionado à atividade física. Então, talvez por conta do sedentarismo, mais que as mulheres no passado não praticavam tanta atividade física, né? Então, a atividade do homem é mais voltada para isso, talvez a estatística esteja um pouco modificada. E no inverno essas pessoas sentem mais. O senhor explicou o porquê, a baixa de temperatura que traz isso? Ocorre uma alteração numa pressão, chama pressão barométrica, que isso influencia na bioquímica do tecido sinovial, né? Então, as articulações elas são protegidas por tecido sinovial, as cápsulas articulares, os ligamentos, os tendões, então eles sofrem uma alteração química e isso produz a dor. O que caracteriza a dor crônica? A dor crônica, ela, na verdade, é um tipo de dor que você não consegue curar a causa da doença. Então, por exemplo, se você tem uma fratura, né, ela produz dor, mas você vai lá e opera o paciente, resolve o problema dele, acaba a dor. Se você tem um tumor, você vai lá, resseca o tumor, faz o tratamento dele, se for curável, né, então ele cura e acaba a dor. Só que essas dores que acontecem no tecido sinovial, e o sistema neurológico, elas não curam, você não consegue curar a doença, então elas permanecem naquele limiar não tão forte para produzir incapacidade total na maioria dos casos, né, mas também não tão leve que a pessoa não sinta a dor. Então, e essas dores atingem, são pontos específicos do corpo ou todo o corpo? Depende de onde então, as dores mais frequentes que acontecem no ser humano com esse tipo de patologia são as dores das bursites, né? A gente chama de entesite, que engloba um monte de várias doenças, como a bursite, né? As tendinites, né? Então, e as fascites. Então, isso no contexto geral. A bursite do ombro é uma das mais frequentes, né? Isso aí não tem uma predileção por homem ou mulher, mas
e também não é uma doença de velho, né? Então, paciente com 27, 28 anos, 35 anos, eles começam a surgir a bursite, e geralmente ela é bilateral, né? Acontece dos dois lados. Dos dois lados. E aí essa pessoa, esse paciente que tem bursite ou artrite, ela chegou o inverno, vai sentir mais dor, e essa dor é contínua? Assim, tem uns episódios, tem umas crises que o paciente fica com muita dor, com muita incapacidade, muitas vezes precisa até tomar medicações intravenosas para aliviar a dor na crise, né? Mas na maioria das vezes você consegue controlar com analgésicos, com anti-inflamatórios por via oral. E o exercício, né? A fisioterapia. Sempre acompanhado da fisioterapia. Tem algum grupo de paciente que não precisa de fazer esse tratamento com fisioterapia, com medicação, a não ser naqueles episódios bem agudos que a pessoa sente muita dor, muitas vezes vai no pronto-socorro pela madrugada sentindo dor sem conseguir dormir. Então é isso. As lombalgias, né? Lombalgias, as neurites. E na verdade, você está falando de clima, né? O clima frio, ele enrijece esse tecido sinovial que constitui as articulações e dá uma rigidez, né? Tem algumas doenças, como a artrite, né? O paciente acorda com dificuldade de movimentar os dedos, né? Começa a aparecer algumas alterações, com o longo do tempo, alterações nas juntas, né? Então, deformidades por conta da doença, e dependendo do grau, pode até incapacitar o paciente. Olha só. A gente está conversando hoje sobre dor crônica. Se você tem, fica com a gente, porque já já a gente vai falar mais sobre o assunto.